Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Neste segundo domingo da Páscoa, nós contemplamos esse evangelho onde nós vemos alguns sinais importantes que nos trazem ensinamentos essenciais para a nossa vida. Chamamos esse domingo de Domingo da Misericórdia, mas esse termo misericórdia é preciso que nós entendamos bem o que significa, porque essa misericórdia significa essa inclinação a participar da vida do outro, assim como Deus, que tem misericórdia de nós e vem participar da nossa própria vida, da encarnação do Verbo. Assim também, nós precisamos transbordar essa misericórdia nessa inclinação, nesse desejo de participar da vida do outro, para sermos instrumentos de salvação para o outro. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz alguns ensinamentos essenciais sobre essa capacidade de misericórdia, onde experimentamos de Deus e precisamos transmitir para o nosso próximo. Na primeira parte do Sagrado Evangelho, nós contemplamos Jesus Cristo que adentra nesse lugar, onde as portas estão fechadas, onde os discípulos estão com medo da perseguição e por isso estão escondidos. E ali Jesus Cristo, ele diz uma palavra importante: A paz esteja convosco. Por 2 vezes Jesus Cristo fala isso. E isso significa que Jesus Cristo, ele nos oferece a paz. Não uma paz unicamente externa, mas uma paz que se manifesta no nosso interior e depois transborda para o nosso exterior, através das nossas obras. Por isso que esse termo paz ele é importante, porque ele também recorda a primeira pregação de Jesus Cristo nas bem-aventuranças, onde Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados que promovem a paz,
porque serão reconhecidos filhos de Deus. Veja que a paz, ela também traz esse sinal da filiação divina. E outra coisa, São Paulo, quando na carta aos Gálatas, quando vai falar dos frutos do Espírito Santo, fala que a paz é um dos frutos do Espírito Santo. Isso significa que a paz no nosso interior é uma experiência da presença do próprio Deus. Por isso que a paz, ela vai cada vez mais extirpando o medo, ela vai também extirpando a euforia, essas coisas que vão vagarosamente roubando a nossa capacidade de ser realmente promotores dessa presença de Deus no mundo. Por isso que esse primeiro ensinamento do Evangelho, ele é essencial, para que nós possamos adentrar no segundo ensinamento do Evangelho, onde 8 dias depois, Jesus Cristo se coloca no meio deles novamente, e ali nesse momento Tomé vai estar junto com eles, porque antes Tomé não quis acreditar que eles tinham visto o Senhor e disse: só acreditarei se eu tocar as marcas de Jesus Cristo. E aí, quando Jesus Cristo se coloca no meio deles, Jesus Cristo diz novamente: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Veja que essas duas realidades são essenciais para a nossa vida. Colocar o nosso dedo, a nossa mão nas mãos, nas chagas da mão de Jesus Cristo. Tocar o lado aberto de Jesus Cristo significa duas coisas essenciais. A primeira, tocar as mãos, é como que se Jesus dissesse a Tomé: tenha em suas mãos as minhas obras, a obra de salvação, porque as chagas da mão de Cristo significa justamente isso, porque as chagas lembram e recordam a cruz, e se recordam a cruz, recordam a obra de salvação. Por isso que depois nós também temos esse outro sinal, onde Jesus Cristo vai dizer a Tomé: pega a tua mão e coloca no meu lado. O lado é onde a lança entrou e abriu e feriu o coração de Jesus Cristo, de onde saiu sangue e água. E aqui nós temos um outro ensinamento importante, porque quando Jesus Cristo faz isso com Tomé, é como se dissesse a Tomé: tenha em seu coração os meus sentimentos, que é o sentimento de, não sentimentalismo, mas o sentimento de compaixão e de misericórdia. E aqui nós vemos essa grande participação da nossa vida, na vida do próprio Deus, porque tendo as suas obras em nossas mãos e o seu sentimento em nosso coração, nós nos tornamos aptos a sermos promotores da paz. Nos tornamos aptos a manifestar essa filiação divina, da qual nós fazemos parte pelo sagrado batismo. Por isso que o Evangelho de hoje, ele nos chama a essa reflexão de experiência de fé com Jesus Cristo ressuscitado. E esse Jesus Cristo, ele se manifesta ressuscitado através da vida dos seus próprios fiéis, através da vida da igreja, através de cada um de nós, que vamos praticando a nossa vida, vamos praticando diante da nossa vida toda essa realidade da nossa vida de unidade com Deus, praticando com nossas mãos as obras de salvação e tendo em nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo, de salvar almas para o reino dos céus. Essa é a verdadeira paz que precisa habitar no nosso coração. Essa é a verdadeira paz que precisa ser manifesta e transbordada através da nossa própria vida. E é assim que nós vamos verdadeiramente nos tornando capazes de ser um sinal de Deus para o mundo, um sinal de Deus para todos aqueles
que tocam também a nossa vida, assim como os apóstolos tocaram a vida de Cristo, porque nós somos esse outro Cristo no mundo que precisa realmente manifestar essas duas realidades, as obras e o sentimento do próprio Deus. Esta é a misericórdia de Deus para conosco, e essa deve ser a verdadeira misericórdia que deve transbordar da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.